Aqui conseguimos criar o lançador de teia com a fórmula do fluido do Homem-Aranha. E você aí vai conseguir também. Estamos melhorando o projeto cada vez mais e até os gringos falaram da gente nessa conquista aqui lá no começo de tudo. Did you know there are dozens and dozens, maybe even hundreds of YouTube channels dedicated to trying to bring Spider-Man technology to life? It's awesome. Most of the channels are trying to figure out how to make real-life web fluid. Como fazer a teia do Homem-Aranha não é nada fácil. E você tem que ter uma imensa responsabilidade para fazer de uma forma que todo mundo possa fazer facilmente, entendendo tudo e tendo todos os componentes necessários para a fórmula. Tudo muito simples para não ter problema. Isso parece uma coisa meio impossível e até improvável, não é? Como fazer uma teia bastante realista, só com poucos materiais, tipo 2 ou 3? Bom, primeiro você tem que lembrar o motivo de criar isso tudo. Você quer fazer isso para poder lançar as teias igual ao Homem-Aranha, não é mesmo? Então, por onde você vai começar a fazer? Qual vai ser a sua base para se aprofundar, estudando os componentes químicos para criar o fluido de teia real que o Peter desenvolveu? Como que se começa a criar a teia do Homem-Aranha? E como a gente aqui conseguiu fazer? Toda a nossa experiência nesses anos até agora, você vai saber tudo nesse vídeo. Se liga aí! E aí pessoal, aqui é o WebShooter, e assim como a assinatura das aranhas são suas teias, aqui a nossa assinatura são os lançadores de texto que criamos, já que faz mais de 5 anos nesse projeto fazendo conteúdo em cima dessa criação do Peter Parker, e melhorando cada vez mais, sem mudar a nossa base da fórmula. Eu lembro até dos primeiros vídeos apresentando o lançador para vocês. Mas aí vamos criar um diferente, eu tenho algumas ideias aí que você tá vendo, e essas ideias seria mais ou menos para criar um lançador de teia como realmente é, como nos quadrinhos, enfim. Um lançador de teia mais próximo do real, vamos dizer assim. Naquela época a gente até apareceu em canais gringos falando sobre o fluido de teia que criamos aqui. E desde o início, como eu sempre falei, a nossa base de inspiração foi vinda dos quadrinhos, junto com um dos termos desse projeto que foi fazer só usando materiais simples que todo mundo tem em casa, e que você pode comprar ou encontrar facilmente. Tirando os quadrinhos, não tínhamos nenhuma referência para se basear e fazer o fluido de teia real. Inclusive, esse foi o nome que demos aqui nesse projeto, o lançador de teia real do Homem-Aranha. Enfim, lembrando que tudo foi ensinado aqui desde o começo, então os vídeos de como fazer estão aqui nos cards. Mas como que você pode criar do zero a sua própria fórmula do fluido de teia do Homem-Aranha? Bom, primeiramente você vai precisar de uma resina. Nos quadrinhos, onde a gente se inspirou para fazer aqui, ela foi citada desde o início, lá na HQ de origem do Homem-Aranha. E esse é um dos elementos principais na composição da cadeia da fórmula. Tanto é que quando a Marvel recriou o universo do Homem-Aranha na Terra Ultimate, ele ainda usa a resina como componente ideal para as teias. Então você vai começar daí. Mas qual é a melhor resina que seja fácil de conseguir e que funcione como planejado? Beleza, primeiro você tem que saber o que é uma resina. A resina é uma substância viscosa, odorífera, e lá vai uma coisa bem importante aqui. Ela é insolúvel na água e solúvel no álcool, ou no combustível, e produzida por certos vegetais. Ela é usada para fabricar produtos e plásticos. Ela pode ser transparente ou translúcido. Solúveis também em óleos essenciais, álcool, como eu falei, éter e outros. Agora, depois de entender sobre a resina, automaticamente você vai saber o próximo elemento que deve usar, que vai ser o solvente. Mas qual certo? Bom, como vimos que as opções são água, álcool, combustíveis, como a gasolina, óleos essenciais e etc. Aí um dos primeiros é uma boa opção, e foi que eu escolhi lá no início, o álcool ou a água. Isso é de acordo com o tipo de resina que a gente escolheu usar. Como no começo era para fazer com materiais simples, uma boa resina era da cola de isopor, por ter uma composição acrílica, ou seja, de secagem rápida. Mas aí vem um probleminha que todo mundo confunde. A resina não é uma cola. É claro que ela precisa ser extremamente grudenta e pegajosa, ou seja, viscosa. Por isso que se você se confundir e usar uma cola qualquer, como a cola branca ou qualquer outro tipo, não vai funcionar por causa da composição, que não é composta de uma resina, já que uma resina também é termoplástica, que se solidifica ou amolece com a variação da temperatura. Então, com isso já temos os dois elementos essenciais da equação da fórmula, a resina e o solvente. Mas quais são as quantidades certas para cada um? Bom, agora vem a hora dos testes. Como eu precisava que ficasse líquido o suficiente para não entupir e não influenciar na pressão, já que se ficasse denso demais não ia lançar. Então, o que você tem que fazer é ir testando, colocando primeiro o solvente, que nesse caso foi o álcool, depois é só indo colocando pouco a pouco as quantidades de resina.
e indo testando no borrifador, até sair a teia. No início saía só alguns fios, que era o normal, só que chegou num ponto que eu vi que era o nível certo, que foi exatamente essas quantidades aqui de cada: 50% de resina e 70% de solvente. Eu fiz em recipientes separados, para depois misturar tudo em um só. Então, só com esses dois componentes nós conseguimos lançar essa linda teia realista. Mas aí vieram as melhorias, os agentes que aumentam a solidificação e o poder de grudar da teia. E aí vem o aprimoramento da fórmula. Primeiro eu fui testando os limites dessa versão simples e fácil. Então eu coloquei o catalisador e até um pouquinho de acetona para solver melhor a teia. Só que foi aí que eu descobri quais são os limites dela. Eu fiz tudo isso comparando em vídeo com vocês. Eu preparei o fluido só com cola e álcool num borrifador e o fluido com os agentes do aprimoramento em outro borrifador. Então eu testei para ver a diferença na teia e não teve nenhuma sequer. Nesse teste saiu a mesma teia. Aí eu testei com mais elementos e sempre saía a mesma teia, quando não entupia, porque essa versão aqui é limitada. E sempre que eu colocava mais componentes não mudava em nada. Foi aí que eu vi que o problema era na resina, e eu tinha que melhorar ela. Usar uma resina mais forte, que tem uma resistência boa. Só que para melhorar, os elementos necessários não são mais simples, porém continuam sendo fáceis de encontrar, mas é um pouco mais caro. Só que eu precisava disso se quisesse aperfeiçoar o fluido. Então, pelas minhas pesquisas e estudos, eu vi que muita gente usa uma resina forte para moldar objetos de plástico, que até ajuda em obras de construção, então ela deve ser mesmo muito forte. E essa é a resina Epox de poliéster. Porém, eu procurei mais e vi que muita gente ensina a fazer ela em casa, só usando isopor e thinner, ou gasolina. Como a gasolina não dava para usar porque eu não tinha aqui, e também que ela é mais perigosa ainda, e custa bem caro para fazer sempre, então eu pesquisei mais, e vi que dava para fazer com acetona também, só que ela não transforma o isopor em resina, ela só derrete ele, criando tipo uma gosma, uma meleca. Aí eu vi um vídeo sobre a acidez do sumo da casca de laranja, que é aquele suquinho que sai dela na casca. Aí eu testei para ver se eu podia usar, e ele realmente dissolve o isopor para fazer a resina. Só que tem um probleminha aí também, né? Você tem que ter muitas laranjas para fazer isso. E de novo, não dava para usar. Então eu tive que voltar pro método que todo mundo ensina a fazer para moldar objetos e em obras de construção, que é usar o thinner para dissolver mesmo. Já que quem faz pintura ou tem tinta em casa, já tem ele. E eu tinha aqui também. Só que essa resina é vendida já pronta. Mas eu quis fazer ela como eles ensinam em casa, porque eu já tinha tudo aqui para fazer. E eu vou até comprar ela já pronta no futuro para misturar aqui na fórmula, para ver se dá para criar uma teia ainda melhor. Mas primeiro fui testando, fazendo como eles ensinam. Daí, como outro solvente da resina, como mostrei para vocês, é a água, então seria melhor usar ela ao invés do álcool, já que algumas pessoas também colocam água nela antes de usar, para mudar as coisas e usar na obra. Então, aí eu vi que o certo era água mesmo. Primeiramente eu testei como antes, só usando a resina e o solvente. E aí a gente teve uma teia melhor, mais solidificada, já que essa resina melhorada tem a composição acrílica mais acelerada. Mas aí depois eu pensei em alterar a resina, melhorando a resistência dela, o poder de grudar e a solidificação ainda mais. E foi aí que chegamos aos compostos químicos aprimorados com a fórmula atual. A gente pode melhorar muito mais com várias resinas compatíveis, como uma delas é a resina de nylon. Eu até comprei uma vez para mostrar aqui para vocês com testes e tô pensando em comprar de novo, para assim dessa vez eu ensinar vocês como fazer com ela. Com certeza com esse componente aí vamos ter uma melhora ainda mais na nossa fórmula, pessoal. Tudo começou com a resina mostrada nos quadrinhos do Homem-Aranha. Criamos essa fórmula desde o início e cada vez mais estamos melhorando, sem mudar a base dela. E esses são os seus passos para você criar o seu próprio fluido de teia também. Pode fazer testes usando vários tipos de resinas diferentes com seus solventes próprios, para você criar assim o fluido de teia que Peter Parker desenvolveu. E bom, então é isso, pessoal. Para você ajudar com esse projeto aqui, é só virar um membro do canal. Assim você ainda vai ter benefícios exclusivos, que você pode conferir aí no botão Seja Membro. Não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e clicar nos vídeos que estão aparecendo aí na tela para você saber tudo sobre lançador de teia. E bom, então é isso. Eu sou o Web Shooter e esse é o maior canal BR sobre lançadores de teia. Fui!